O segredo por trás da doença da Bonnie é revelado e Kuma se prepara para dar um soco de anos de sofrimento. Mas fala, galera, Luiz aqui para falar do capítulo 1103 de One Piece, um capítulo que saiu antes do esperado. Como todo fim de ano vaza o capítulo, mas esse capítulo foi um baita capítulo digno de fim de ano, mas chega de enrolação e bora pro vídeo. O capítulo ele começa um pouco após onde o anterior terminou e mostra o Vegapunk conversando com a Bonnie e a Bonnie se desculpando com o Vegapunk, porque ela sempre achou que foi o Vegapunk que fez o Kuma virar uma máquina, ficar sem sentimentos, mas na verdade foi o Saturno. Então ela pede uma desculpa, e foi bem bonito ver esse pedido de desculpa, porque você vê todo o arco ela querendo matar o Vegapunk, indo atrás dele, e agora mostrando ela que ela viu que estava culpado, que não era ele. Foi realmente bem bonito ver. E vemos que o Kuma deixa um presente pra Bonnie, que é um colar de safiras de formato de sol, e que o Kuma fala pro Vegapunk que aquilo simboliza uma moeda de proteção. E é bem curioso, né, porque Safira era a doença das escamas de Safira que a Bonnie tinha. O formato do sol era o porquê a Bonnie não conseguia ficar exposta à luz do sol ou da lua. E o símbolo de proteção, e ser um símbolo de proteção, sendo que na época era o que prendia ela, é algo bem curioso. É meio que o Kuma pegou tudo que era ruim pra Bonnie naquela época, quando ela tinha doenças, e transformou em algo bom. A gente volta pro presente definitivamente e vemos toda a situação de Egghead no geral. A gente vê o Saturno segurando a Bonnie, vemos o Sanji e o Frank não conseguindo se mexer por conta dos poderes do Saturno, o Luffy só a capa do Batman, todo lascado, querendo comida, e vemos o Kizaru pensando no Sentomaru e na Bonnie, preocupado com eles. E nisso a gente vê algumas reações ao redor do mundo sobre o que tá acontecendo em Egghead, todo mundo achando realmente que o Luffy tomou Egghead e tá fazendo o Vegapunk de refém, entre aspas. E a gente corta o reino de Kamabaka, a gente vê o Dragon conversando com o Ivankov sobre aonde o Kuma poderia ter ido. E rapaz, eu já tô com raiva do Dragon, eu quero que ele não apareça mais por um tempo, porque o Dragon ele realmente apareceu muito mais do que o costume, né, no flashback, até nesse arco de Egghead, ele apareceu bastante, mas ele só fica fazendo essa cara de paisagem dele e soltando algumas frases de efeitos. Então faz alguma coisa. Até o Shanks, que mal aparece, fez alguma coisa. Mas o cara tá dando raiva já, o Dragon. Voltamos pra Egghead e vemos a Bonnie pronta pra atacar o Saturno. E dessa vez ela usa o mesmo golpe, que é se imaginando no futuro como Nika. E o braço dela começa a ficar grande e inflado, parecendo o Kong Gun do Luffy quando tá no Gear 4. Só que não tem efeito no Saturno. E nessa parte do capítulo, a gente tem toda uma explicação pros poderes da Bonnie. E a gente descobre que a Bonnie, ela nunca comeu uma Akuma no Mi. Então aquilo que o Oda deixou em off, ela aparecer com os poderes, não é de propósito, é porque ela não comeu a fruta, ela só apareceu com os poderes. E isso se dá por conta que o Saturno, ele fez experimento com a Guine de tentar fazer um bebê nascer já com poderes de fruto, sem comer nada, através de genética. E ele fala que foi um sucesso o experimento, e fala que o poder da Bonnie consiste no usuário se transformar em qualquer futuro. Porém, quanto mais o usuário tem conhecimento das coisas, mais limitado é esse futuro. Então, resumindo, o poder da Bonnie, ele se consiste na imaginação. É tipo o poder do Luffy, que quanto mais o usuário se imagina nas coisas, mais tem imaginação, criatividade, mais forte fica o poder. É por isso que a Bonnie, quando se imagina ser Nika, que tem essa propriedade de borracha, ela consegue fazer o braço dela ficar gigante de borracha e bater na Alpha. Porque a única coisa que ela sabe de Nika é que ele tem poderes de borracha. Mas se ela souber mais coisas de Nika, mais limitado vai ficando o poder dela. Mas ela não vai conseguir mais clonar o poder de Nika. Bem, foi isso que eu entendi do poder. Posso estar errado, me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado. E nisso a gente vê o Luffy comendo rapidão, né, pra repor a energia que ele perdeu, pra assim poder voltar pra luta. E o Gorosei acha estranho porque quem que deu a comida pro Luffy? E com isso, de quem que deu a comida pro Luffy, a gente tem três possibilidades. A mais óbvia, que é o Kizaru ter dado a comida pro Luffy, porque o Gorosei não vai imaginar que o Kizaru, né, o almirante, dá a comida pro Luffy. Então o Kizaru tá tipo preso, igual o Sanji ou o Frank, ou tá amarrado, alguma coisa. O Kizaru tá bem. E uma coisa que reforça isso é que na página seguinte, de quando o Gorosei pergunta que deu comida, a gente vê o Kizaru sentado. E antes a gente viu o Kizaru deitado, páginas atrás. Então mostra que ele se moveu, então a chance dele ter dado comida pro Luffy é grande. A segunda possibilidade é o ser o Caribou, e se muita gente esqueceu que o Caribou tá em Egghead, que o Zoro e o Brook expulsaram ele do navio após chegarem. E nisso acho que até o Oda esqueceu do Caribou, porque ele só mostrou aquela cena do Caribou
sei lá, 10, 20 capítulos atrás, depois esqueceu. Mas o Caribou, ele tem essa particularidade de guardar muita comida pra ele, então pode ser ele. E ele já fez em um ano também com o Luffy, quando o Luffy caiu de Onigashima, foi ele que deu a comida pro Luffy. E a terceira possibilidade, que pra mim é a menos viável, bem difícil de acontecer, é ser alguém do bando do Barba Negra, como Lafitte, por exemplo. E eu só coloco essa possibilidade porque o bando do Barba Negra é artiloso. Se eles têm algum objetivo, um Gorosei lá irá atrapalhar. Então eles querem ajudar o Luffy a se recuperar para fazer o Luffy derrotar o Gorosei e eles completarem o plano deles. Faz sentido, mas é bem difícil isso. Eu prefiro ficar com a teoria do Kizaru mesmo. E o Gorosei, ele continua falando que foi ele que fez a Guine ficar doente, porque um dos efeitos colaterais desse suposta droga que faz a pessoa ficar com poderes de Akuma no Mi sem comer a fruta é a doença da Safira. E a Guine pegou essa doença e, consequentemente, a Bonnie, quando nasceu, também pegou essa doença. E o Saturno, ele se refere a Guine como sendo a 8ª esposa de Marijoa. Só que isso fica uma dúvida. 8ª esposa de quem? E isso a gente pensa, é esposa do Gorosei, do In, de algum Tenryubito, ou até mesmo dos Cavaleiros Sagrados? Ou a pior situação possível, que pode ser ele se referir à esposa de Marijoa sendo a Guine como esposa de todo mundo de lá, todos os nobres. E rapaz, isso seria muito pesado. Tem mulheres que é esposa de todo mundo, isso é muito pesado, velho. Faz isso não. Faz isso não, Oda. E rapaz, pensar que o Gorosei, Saturno, ele é responsável por tudo de ruim que aconteceu na vida do Kuma, desde o seu nascimento até sua morte, velho, faz o Saturno ser muito pior que Doflamingo e Orochi junto, como vilão de ruindade, porque não dá, o cara só faz maldade. E a gente pensa que é 5 Gorosei. Imagina se os outros 4, o careca, o loiro, o bigodudo, os outros 4 sejam piores que o Saturno. Porque é aquilo, né? Em Shonen, o que é mostrado primeiro é mais fraco do que os outros. Mostrado depois. Então a chance do Saturno ser o mais bonzinho entre eles é bem grande. E nisso a gente viu o Kuma finalmente chegando em Egghead e começando a correr até o centro da ilha, onde está o Gorosei e a Bonnie. E vimos a Bonnie numa cena bem triste dela começando a quebrar psicologicamente. Ela já tá começando a desistir de tudo, até de viver. E tivemos uma sequência bem legal, bem emocionante, que é a Bonnie começando a se despedir, teoricamente, dela, do pai dela, falando que ela não serve para nada, que ela começou a desistir de tudo. E quando ela fala isso, pensa isso, a gente vê como correndo em vários quadros dele tomando tiro de bomba, canhão, tudo na cara, no corpo, caindo, sendo literalmente alvejado, mas ele continua firme e forte em direção à sua filha para salvar ela. É bem bonita essa cena, essa parte. A gente vê que todos os marinheiros estão prontos para atirar na Bonnie, mas o Kuma acaba com eles. Mas como o Gorosei não desiste, o Gorosei joga a Bonnie no chão e vai pisar nela com as suas patas de aranha. Só que em uma página bem bonita, Pique Ace, Kuma, ele se joga na frente da Bonnie e é perfurado pelo Gorosei no lugar da Bonnie. Isso me lembrou muito o Ace se jogando à frente do Luffy para salvar ele do Akainu. Me lembrou muito disso. Isso é um adendo que eu não sei se é erro do Oda ou se o Kuma tem algum poder de regeneração, mas o Kuma, ele aparece aqui meio que com a parte do cabelo, do chapéu, do rosto dele um pouco mais intacto e a perna dele. Sendo que ele lutou contra Akainu e ele perdeu literalmente quase metade do rosto quando tomou Meigo. E também tem a cena dele meio que tomando magma no pé e supostamente perdeu, não mostrou se perdeu ou não. Então a parte do pé dele tá ali ainda, dá pra aceitar. Mas a parte do rosto dele tá meio que intacta. Não sei se é erro do Oda ou então algum poder regenerativo. Só pode ter alguma explicação. Talvez no volume, quando lançar o volume oficial, o Oda deu uma corrigida. E no último quadro a gente vê o Kuma retirando a pata de aranha das costas dele, virando e carregando o soco full hackeado pra macetar a cara do Gorosei de porrada. E rapaz, vai ser muito lindo essa cena. E assim acabando o capítulo. Rapaz, toda essa volta pro presente depois do flashback foi muito bom. O Oda sabe muito fazer a volta sem impactante, sem emocionante, épico. A gente vê a situação do Luffy e do Kizaru, ambos quase se levantando. A revelação dos poderes da Bonnie, o Kuma aparecendo, teve muita coisa nesse capítulo. Só que esse gancho que Oda deixou no final, do Kuma indo acertar um soco no Gorosei, me assusta. Porque me passa muita vibe da época que tava no flashback do Oden e teve esse mesmo gancho que foi o Oden indo atacar o Orochi e
acabou no capítulo. E no capítulo seguinte mostra que o cara da barreira salvou o Orochi. Então aqui, se o Oda quisesse mostrar o soco, ele teria mostrado nesse capítulo. Seria até uma página dupla muito emocionante, do Kuma acertando um soco na cara do Tryubito. Até a cena da Bonnie, quando deu a espadada no Gorosei, foi na mesma página. E teve uma página impactante. Aqui, ele só se preparando e não acertando, dá muito aquele ar de que no próximo capítulo algo vai acontecer. Alguém vai proteger o Gorosei, ou o Kuma vai parar, ficou sem energia. Ou o próprio Gorosei vai se defender ou atacar o Kuma, alguma coisa. Eu espero realmente que o Kuma acerte esse soco. Eu tô te pedindo, Oda, acerte esse soco, que todo mundo que existe quer ver esse soco. Esse soco, quando você acertar esse soco, vai ser tão memorável quanto o soco que o Luffy deu no Tryubito. Tenho certeza disso. Mas e vocês? Gostaram do capítulo 1103 de One Piece? O que acharam? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Deixar o seu gostei, que me ajuda bastante. E de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.